Oi, gente, estamos aqui para mais uma live de quarta e eu estou especialmente feliz hoje, de verdade. E aí vocês vão perguntar assim: mas aconteceu alguma coisa, Marília? Assim, o que aconteceu? E aí eu tenho que responder que especificamente, sim, hoje nada. Mas eu estou muito feliz com a sensação de pertencimento, né, a esse movimento chamado Síndrome do Amor. Não por nada assim, né, que o mundo valoriza tanto como dinheiro, até porque a gente não tem tanto dinheiro assim, né, batalha tanto para conseguir se manter, nem pelos números, mas por constatar o quanto essa equipe trabalha pela paz, né, pelo respeito e pela transparência. Eu queria começar agradecendo cada família, agradecendo a minha equipe, a minha diretoria, né? O movimento T18 Brasil, porque, gente, todas essas pessoas têm feito um trabalho que é uma coisa de emocionar de lindo. Então, eu tô vendo pessoas novas aqui chegando, então vou me apresentar. Eu sou a Marília, a mãe do Thales, ó, o Thales é esse menino aqui que fica me olhando aqui, ali, ó, na caricatura. Eu sou a fundadora da Associação Síndrome do Amor, que já existe oficialmente há 15 anos, mas ela começou lá no Orkut, quando eu ainda tinha o Thales, né, que é o meu terceiro filho e nasceu com a síndrome de Edwards. Eu comecei uma comunidade no Orkut que se transformou na Síndrome do Amor, né, que hoje é esse gigante, né, nós somos um grupo de apoio, temos mais de 2.070 famílias em todos os estados do Brasil, em alguns países, e o nosso objetivo é a educação do olhar, né? A gente não trabalha apenas com a síndrome de Edwards, mas é o diagnóstico que a gente mais conhece, né? Que temos mais casos. Mas o que a gente faz basicamente é ajudar as famílias a enxergarem essa experiência que é muito dura, né? Que é ter um filho que tem algum tipo de problema que não tem tratamento ou que vai, né, tem dois caminhos, na verdade, ou ele vai ter muitas dificuldades e vai precisar dessa família a vida dele toda, ou ele vai ter uma vida muito curtinha, como foi o caso do meu filho Thales, que viveu 1 ano e 5 meses. Né? Então, o que a gente vai fazer com essa experiência? Eu resolvi enxergar o que havia de construtivo nessa experiência e consegui. E foi assim que eu balizei todo o trabalho da Síndrome do Amor. Né? Se eu conseguir enxergar algo de construtivo, se a minha vida passou a ser, ela passou a ter mais sentido, ela passou a ser mais feliz até, né? Depois que eu tive esse menino, com todas as dificuldades que eu enfrentei, por que não contar isso para as pessoas? Né? E basicamente é isso que nós fazemos. Você pode conhecer melhor aqui indo nos destaques aqui do Instagram, né? Procurando quem somos, tem lá como ajudar também. Eu não vou me estender muito nisso hoje para a gente não perder tempo com o Dr. Rodrigo. Mas queria pedir para vocês também para usarem esses desenhos que tem aqui embaixo, ó, na sua tela. Esse aviãozinho, né, que é o segundo, tem a interrogação, você pode mandar perguntas por aí, a gente vai tentar responder essas perguntas. O Dr. Rodrigo já está aqui, já vi você, já te chamo. Esse aviãozinho do lado, sabe, que parece aquele aviãozinho de papel, vocês podem clicar nele e mandar para as pessoas que vocês conhecem e que podem se interessar, né, por esse assunto tão importante que é o que a gente precisa saber sobre genética, né? E mandem para os seus amigos, os convidem para estar aqui com a gente nessa live que vai ser muito importante. Né? Chamem as famílias da Síndrome do Amor, lembrem as suas amigas, né, seus amigos, que a gente está aqui. O que mais que eu queria falar?
o aviãozinho. E eu vou aqui fixar o assunto para a gente, para as pessoas que entrarem, entenderem o que a gente está falando, né? Não ficarem perdidas aqui. Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá. Por que ele não quer me obedecer? Fixar comentário. Fixei. Bom, então, pessoal, vou chamar o Dr. Rodrigo Chiesi, acho que é assim que fala o nome dele, biomédico, geneticista do Centro de Diagnóstico Unimed Bauru. Queria agradecer ao papai da Maria Eduarda, o Tiago. Esses Tiagos são danados, né? O Tiago que nos levou até o Dr. Rodrigo. Então, eu queria agradecer e dizer para você, né, que é pai, que é mãe. Aliás, a Carol chegou aqui agora, eu estava assistindo a live dela, quase que eu atrasei, porque eu não queria largar. Carol, você é maravilhosa, a gente te ama muito. Então, vocês podem sugerir pessoas para conversar aqui com a gente nas lives. A nossa intenção é sempre levar informação para vocês, né? Mostrar outras pessoas que vivem situações como vocês. Então, indiquem que a gente vai atrás e combina a data direitinho, tá? Então, Tiago Melo, super obrigada pela indicação. Vamos lá chamar o Dr. Rodrigo. Vamos esperar, o doutor Rodrigo está chegando. Lá, vou melhorar aqui, porque quando eu não mostro Thales aqui, a Soninha briga comigo. Cadê o Thales? Para te olhar. Está chegando. Está chegando. Pessoal, aproveito para agradecer também a Fede. Opa, chegou. Não chegou ainda. Deixa eu chamar de novo. Espera aí. Agradecer a Natural e Eco. Seja Natural e Eco. Ó, tá aqui o meu cheirinho. Delicioso. Opa, chegou. Tudo bem, Maria? Está ouvindo bem, doutor? Tô escutando sim. Só que eu vou ter que pegar um outro fone que não está tão perto. Só um segundinho. Vamos ver aqui. Pessoal, lembrem-se, né, de usar o aviãozinho para chamar as pessoas e de usar a interrogação para as perguntas. Mas nós já temos algumas perguntas aqui que nós escolhemos há um tempo atrás, para utilizar também de apoio, e nós vamos começar por elas, tá bom? Vamos lá, doutor, deixa eu ver se eu ouço agora. Agora estou te escutando. Você está me escutando, Maria? Não. Vocês estão ouvindo, gente? Eu estou escutando você. O som tá normal. Vocês me contam se vocês estão ouvindo? Para eu poder... Deixa eu entrar aqui. Para ver como é que está. Só um minutinho. Vê se agora ficou melhor. Então, Maria. Para mim, para ver se... Alô? Está me escutando? Não. Não está me escutando? Não? É aqui no celular que eu não estou ouvindo. No computador eu estou. Olha que loucura. Peraí. Deixa eu melhorar aqui. Pelo computador eu ouço, mas pelo celular não. Pelo celular não? Será que eu estou pelo celular aqui? Não sei se isso faz alguma diferença. Vamos lá, vamos tentar de novo. Está me escutando? Ou não? Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aqui, que vai dar tudo certo. Eu não entendi o que aconteceu. Quer que eu saia e entre novamente, Maria? Para eu conseguir ouvi-lo no computador. Peraí. Acho que eu já sei o que é. Calma aí. Quer que eu saia?
novamente, Maria? Não, acho que não vai precisar, quer ver? No computador. Ah, peraí. Deixa eu ver. Melhorar o som. Ah, agora sim. É porque eu estava usando o fone e o Bluetooth estava ligado, então estava indo sua voz para o outro fone. Coisas da tecnologia. Pois é, pois é. Então, eu queria... Tudo bem, eu queria que você então se apresentasse da forma que você mais gosta. E aí eu vou começar, eu estou aqui com a minha cola, né, das perguntas que nós fizemos há algum tempo atrás, das principais dúvidas, né, das nossas famílias nos grupos de apoio, né, que são só de famílias 23 grupos, então é bastante coisa, mas as dúvidas são bem parecidas. Então, se apresente, aí depois a gente começa, tá bom? Bom, tudo bem. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer pelo convite, Marília, por toda a equipe da Síndrome do Amor, que eu olhei no site de vocês e vi, e parabenizar você por essa atitude de criar essa síndrome, que eu acho assim, hoje a gente tem várias tecnologias para fazer o diagnóstico, para acompanhar, mas uma coisa que eu sinto muito dos pacientes, aliás, da família dos pacientes que tem alguma síndrome, alguma alteração genética, é esse acolhimento, essas dúvidas e o compartilhamento com outras pessoas. E a partir do momento que é compartilhado isso, e as pessoas veem que existem outras pessoas que também têm o mesmo problema, esse acolhimento ajuda a passar por um momento difícil, né? Então, parabéns ajuda muito. E assim, só para você saber, eu fui inspirada por um médico, né, há 15 anos, porque ele falava exatamente a mesma coisa. Ele dizia, olha, eu opero, né, mas a hora que sai do hospital, que sai da minha clínica, eu não sei o que acontece com essas pessoas, elas precisam ser acolhidas de alguma forma, né? Então, a gente já começou assim, e é difícil se manter assim, né? Porque o mundo, ele tem outros parâmetros, né, para medir os resultados, né? E para a gente, os resultados são medidos muito próximo das pessoas. Mas eu sou muito apaixonada, sabe, pelo trabalho. Sou suspeita. Às vezes, uma conversa com uma pessoa que teve o mesmo problema, isso dá um alento, dá uma calma para aquela família. Então, é fundamental esse trabalho que você faz. Parabéns a toda a equipe. Agradeço também ao Thiago, como você comentou, é um colega meu da minha cidade, nós estamos na mesma cidade, brincamos um tempo junto, e eu vi pelo Facebook mesmo dele que ele teve um caso de uma gestação com a síndrome de Edwards, né, acabou falecendo, e depois ele me passou o contato entre a gente, então eu agradeço muito a ele por ter feito esse contato. E, novamente, parabéns aí pela iniciativa de ter feito. Obrigada. Perfeito, viu? Obrigada. Bom, falando um pouquinho de... Imagina. Falando um pouquinho de mim... Olha lá, o Thiago já fez assim pra gente ali, ó. Isso aí. Falando um pouquinho de mim, como você falou, eu sou biomédico de formação, né? Eu me formei pela Universidade de Marília, e logo após a minha formação, eu procurei, porque a genética era uma coisa que eu sempre gostava, isso desde o tempo da escola, né? E aí procurei me aperfeiçoar, fui fazer o mestrado, depois fui fazer o doutorado, todos voltados em relações a malformações, crianças que nasceram com algum tipo de malformação. Eu trabalhei com mestrado e doutorado envolvendo com malformação ocular e outras malformações sistêmicas. Fiz pela Unesp de Botucatu, mas os pacientes eram todos pelo Centrinho, um hospital de reabilitação de anomalias craniofaciais que tem aqui em Bauru. Né? Excelente, né? Nós temos muitas famílias que vão e falam muito bem do Centrinho de Bauru, muito bem mesmo. E o Centrinho tem uma das poucas coisas que outros hospitais não têm, que é isso que você faz, que é o acolhimento, é o fato de muitas pessoas, outras pessoas com mesmos problemas estarem no mesmo local. Isso ajuda a todas, a família, né, a passar por esse momento. Então, o Centrinho é bem por aí. E aí eu fiz toda a parte, análise genética, seja citogenética ou molecular desses pacientes. Foi em parceria com uma instituição do exterior, da Escócia. E a partir do momento que eu finalizei o doutorado,
eu iniciei o trabalho de docente numa faculdade aqui de Bauru, e depois, quando foi criado o Centro Diagnóstico da Unimed, eu propus esse serviço. Existia uma outra geneticista lá, e a gente acabou trabalhando junto. Agora estou sozinho lá, e já faz aí um tempo que eu estou fazendo esse aconselhamento genético, né, com diversas situações, desde pacientes com casais com infertilidade, crianças que nasceram com algum tipo de síndrome, né, ou até mesmo pacientes oncológicos. Então, o leque é bem grande da parte de aconselhamento genético. Então, essa é a minha vida até agora. E assim, é tudo dor, né, doutor? Assim, eu sempre falo isso para as nossas famílias, né? Cada um de nós tem uma história de dor para contar, né? E a nossa dor é sempre a maior, porque é a que a gente está sentindo, né? Então, é muito difícil você dizer, eu sempre falo isso, que a gente acaba trabalhando bastante com a síndrome de Edwards, até pelo número de casos que nós temos, mas que, na verdade, eu não gosto de levantar bandeira para nada, né? A gente tem que trabalhar a dor, né? Independente do nome que ela tenha, né? A gente tem que tentar ajudar as pessoas a entender ou a melhorar a qualidade de vida, mas principalmente a aceitar e tentar encaixar isso de forma construtiva na sua vida, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Mas vamos lá. A gente vai falar hoje, né, da síndrome de Edwards, lembrando sempre as outras famílias que nos seguem, que têm outros diagnósticos, que o que a gente está fazendo aqui é o que as famílias com síndrome de Down fizeram há 50, 60 anos atrás, né? E que o que eles fizeram, né, trouxe luz para as famílias com síndrome de Edwards, assim como pode trazer luz para qualquer outro diagnóstico de doença rara, porque as realidades são muito parecidas, né? Os médicos, que são as pessoas que a gente confia, que eles também não conhecem, né? Então, é tudo muito parecido, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a síndrome de Edwards, mas, na verdade, todas as nossas lives buscam luz para todos os diagnósticos que a gente trabalha. Então, assim, uma das perguntas que a gente tem, né, que talvez precisaria ser complementada até por um ultrassonografista, é que muitas famílias, né, nós temos um grupo só de mães que já estão grávidas e sabem que estão esperando um bebê com Edwards, né? Então, elas trazem muitos relatos de ultrassons, de imagens, né, para nós. E o que acontece é que, como aconteceu comigo, aí as pessoas falam, mas isso tem 16 anos, né? Era diferente e tal. Mas no meu ultrassom não mostrou absolutamente nada, né, sobre a síndrome de Edwards. E eu fui ter o bebê sem saber de nada, assim, levei um choque tremendo, mas acho que no meu caso foi até bom não ter sabido antes. Mas as famílias perguntam muito, por que os ultrassons às vezes não mostram a síndrome? Vamos lá. Existe uma variabilidade, né, no fenótipo também, um pouquinho da síndrome de Edwards, e a grande maioria, né, algumas síndromes genéticas, no ultrassom, ela mostra o aumento da translucência nucal, né, que é uma região da nuca do bebê, que ela tem uma espessura que é o tamanho que a gente considera normal, e ela pode estar alterada, né, um pouquinho maior do que considerado normal. Quando acontece isso indica, é sugestivo de alguma síndrome genética. Pode ser Edwards, pode ser fatal, pode ser Down, né? Só que nem sempre o aumento da translucência nucal, depois a criança pode vir e nascer normal também, tá? Mas talvez seja isso, seja o fato de não ter nenhuma característica na hora do desenvolvimento, porque o Edwards também acontece de como que eu posso dizer, um atraso no desenvolvimento intraútero, né? Então, isso às vezes está relacionado com a variabilidade genética ou até mesmo no ultrassom. Você chega lá, mostra o ultrassom como um normal, mas porque não tem características clínicas que possam ser observadas. Também já aconteceu, às vezes, da criança aparecer com o aumento da translucência nucal e na hora de fazer
na hora de nascer, nasce normal. Eu não sei, talvez você já até deve estar sabendo, mas existe hoje um exame que ele é um tipo de uma triagem chamado NIPT, que é coletado do sangue materno, né? Aí você tem um screening, né, uma triagem das principais síndromes genéticas, como Edwards, Patal, Turner, entre outros. Isso. Então, pessoal, olha, eu vou pedir para o Dr. Rodrigo, às vezes eu cometo um erro, assim, eu estou muito acostumada a falar com pessoas que já conhecem, né, a síndrome. Então, vamos explicar um pouquinho do que é, né, o que acontece na síndrome de Edwards e por que é preciso um exame, né, que na verdade é o exame chamado cariótipo. Já tem até algumas perguntas aqui que o pessoal mandou agora que eu vou passar. Mas por que ele já explicou que às vezes não tem características, né, externas muito, ou a translucência deu normal, enfim. Mas vamos explicar um pouquinho para o pessoal que não sabe o que é a síndrome de Edwards, né? O que é a diferença? Tá. Bom, as síndromes, né, Edwards, Down, Patal, elas estão relacionadas com o aumento do número dos cromossomos, tá? Em uma pessoa que não tem nenhuma síndrome, normalmente nós temos 46 cromossomos. No caso dos homens, eles são 46 cromossomos e 2 cromossomos sexuais, o X e o Y. Né? O cromossomo Y é o que dá a característica masculina aos homens. E a mulher, ela tem 46 cromossomos, sendo 2 cromossomos X. Né? Esses cromossomos, eles são numerados de 1 ao 22, né? Que são chamados de cromossomos autossômicos. Eles estão aos pares, por isso 46, né? E mais os cromossomos sexuais. Na hora do nascimento, pode acontecer, né, melhor dizendo, até na hora da formação do espermatozoide ou do óvulo, né, pode ocorrer a formação de espermatozoide ou do óvulo com um número de cromossomo a mais. Só lembrando o seguinte, nós temos 46 cromossomos, mas na hora de formação do espermatozoide ou do óvulo, esse número tem que reduzir para um número de 23 cromossomos, porque 23 do espermatozoide com mais 23 do óvulo, na hora da fecundação, restabelece o número da espécie, que é 46 cromossomos. Porventura, pode ocorrer uma falha na hora da formação do óvulo ou do espermatozoide, e esses gametas vão ser produzidos com 24 cromossomos, né? E aí, esse cromossomo a mais, se for o cromossomo 21, fecundar, vai dar a síndrome de Down. Se for o cromossomo 18, será o síndrome de Edwards, né? E aí, nesse sentido, como existe uma concentração maior de material genético, né, o fenótipo que a gente fala, as características clínicas acabam sendo alteradas. Então, algumas sinais clínicos, características da síndrome de Edwards, é aquela mãozinha, né, onde os dedos são sobrepostos, né, o pé em cadeira de balanço, né, alguns apresentam problemas cardíacos, né, e a gente sabe que algumas partes, logo depois, alguns acabam tendo aborto espontâneo, outros nascem e alguns no início do desenvolvimento da vida vêm a falecer, outros levam alguns anos também, né, e então essas alterações clínicas, né, da síndrome está relacionado com a concentração de material genético a mais, no caso da síndrome de Edwards, o cromossomo 18. Isso, a gente sabe, né, que a criança com problema genético, ela gera muita culpa, né, na família. No caso das trissomias, né, eu acho que essa culpa, ela se concentra muito na mãe, pela questão do envelhecimento dos óvulos, né, e disso ser relacionado com ao fato de dar esse erro, né, digamos assim. Mas como é que a gente explica, né, o envelhecimento dos óvulos é algo que dá para entender, né, porque nós, as mulheres, nascemos com todos os óvulos, né, já nascemos e eles vão envelhecendo junto conosco. E então, um óvulo mais velho, ele tem uma chance maior de apresentar erros, né, isso acho que é bem tranquilo Mas como é que a gente explica o fato, por exemplo, de no caso da síndrome do amor, que acompanha mais de 1000 casos da síndrome de Edwards, a gente ter
uma maioria significativa de mulheres menores de 35 anos. E como você falou, existe esse aumento, né, um ligeiro aumento depois dos 36 anos, pelo fato do óvulo, né, a gente considerar que está um pouco mais velho, e como eu falei para vocês, o óvulo, todas as mulheres nascem com todos os óvulos, eles estão com 46 cromossomos, e depois ele tem que reduzir para 23, né, mas isso não tem que ser uma regra, todo mundo que tem em cima de 36 anos pode ter um filho, sim, mas isso não é uma regra, né? Mas a falha na hora da separação do gameta, ela pode acontecer em qualquer idade, né? Não necessariamente acima dos 36 anos. Eu não sei te explicar ao certo por que, por exemplo, vocês têm uma amostragem maior em pessoas mais jovens do que não sei se comparando isso, fazendo uma estatística mais aumentar, digamos assim, global, isso alteraria essa proporção, né? Mas a não disjunção cromossômica que a gente fala, né, ela pode acontecer nas crianças, nas pessoas mais novas, nas pessoas mais jovens, né, como nas pessoas mais velhas. E ela não necessariamente tem que acontecer só na mulher. Também pode, na hora de formação no gameta, né, masculino, no espermatozoide, também ocorrer a não disjunção cromossômica. Isso que eu ia perguntar, né? Se a gente podia afirmar que isso só acontecia por causa da mãe, né? Não, pode ser também um erro lá no momento, mas que veio do espermatozoide, não do óvulo, né? Isso. Bom, aí quando a gente fala isso, doutor, vem a maior confusão na cabeça das pessoas, porque é uma doença, né? Você ouve dizer, né? A gente ouve várias coisas. Tem umas que nem vale a pena falar, mas enfim, que é uma doença genética. Então, quando você ouve isso, você vai lá atrás e tenta ver se tem alguém que teve algum problema. Aí você não encontra alguém, que foi esse o meu caso. Eu não tinha problemas genéticos nas pessoas antes, na minha família. E aí você começa a se preocupar em quem vem depois, né? Sim. Depois de muito estudo, contam para você que não, que a síndrome de Edwards é um acidente genético. Como você já ouviu um monte de coisas, inclusive que seu filho era incompatível com a vida, e você vê crianças vivendo, você fica naquela, eu tenho que fazer aconselhamento genético, né? Eu corro o risco de ter outro filho com síndrome de Edwards. Eu e o meu marido, o pai da criança, a gente tem que fazer um cariótipo também, né? Para saber se a gente pode ter outro filho. Então, acho que essa é a pergunta que mais incomoda, né? O que esse casal precisa providenciar, né? Tem algo que ele possa ter certeza absoluta que ele não vai ter outro filho com Edwards, ou se ele não tem nenhum filho ainda, tem algum aconselhamento que ele possa fazer, que possa prever que ele vá ter um filho com Edwards? Bom, você falou uma coisa que é importante. Há um acidente genético na hora da formação do óvulo. Quando acontece isso, do óvulo ou do espermatozoide, quando acontece isso e a gente faz o cariótipo da criança, normalmente ela vem lá com os 3 cromossomos 18 separadinhos, que a gente chama de trissomia livre, né? Isso a gente sabe que deu só na formação do gameta, seja óvulo, seja espermatozoide, tá? Nesses casos, eu até peguei minha colinha aqui, a chance de recorrência para esses casos, né, que é até mais comum, ela é baixa, ela é em torno de, que é o mesmo para qualquer pessoa que nunca teve nenhuma criança, ou se, como no seu caso, teve 2, não sei se foi 2 ou um filho antes isso. Então, Isso, 2 pessoas que tiveram 2 crianças normais, e a chance de ter um outro filho, um filho com a síndrome de Edwards, é baixa, em torno de 1%, 1,4%, devido a essa não disjunção cromossômica. E essa é a primeira situação. A segunda situação, quando a gente fala que pode ser herdada, às vezes é que é a menor proporção dos casos, que é a trissomia devido a uma translocação equilibrada, tá? O que é essa translocação equilibrada? Como eu falei para vocês, a gente tem os 46 cromossomos, mas em um dos pais, eles podem estar, esses cromossomos, ligados de uma forma não normal, que a gente chama,
tá? De uma forma normal. Porém, como essa ligação, ela apenas mudou a posição dos cromossomos e dos genes, não houve perda de material genético, nem ganho de material genético, a pessoa, ela é normal. A pessoa não tem nem nada da síndrome, nada. Só que na hora dela produzir o espermatozoide, ela pode produzir um espermatozoide ou um óvulo desbalanceado, que a gente chama, faltando ou com material genético a mais. Nesses casos, o cariótipo da criança ela já vem com uma alteração diferente da trissomia livre do cromossomo 18. Isso. Então, só para a gente, assim, eu vou cortar, mas não quero atrapalhar seu raciocínio. É que essa questão ela é bem complicada para as pessoas. Então, no cariótipo, o cariótipo é o exame que conta lá os cromossomos. Quando a trissomia é livre, você vê lá, né, os 3 cromossomos, assim, do lado do outro. Agora, quando é uma translocação equilibrada, como você disse, no cariótipo você não vê esse desenho, você vê uma outra imagem? Isso, o médico já sabe imagem disso? Não é necessário um outro exame. No próprio cariótipo já dá para ver isso. Sim, no próprio cariótipo ele já vai ver, né? Então ele vai ver que não tá os 3 cromossomos 18 separadinhos certinho. Eles vão estar unidos de uma forma diferente, tá? Pode ser uma parte de um outro e tal. Nesses casos, a chance de recorrência de ter um outro filho com alguma formação aumenta, tá? Aumenta já consideravelmente. Então, então o que eu recomendo, né? Para os casais que querem planejar uma gestação e tal, façam o cariótipo antes. Eu lembro que, até quando eu era menor, eu lembro que existia aqueles exames pré-concepcionais, pré-nupciais. Pré-nupciais, é verdade, é verdade. Isso. Eu digo que o cariótipo ele podia já entrar como um tipo de planejamento. Por quê? Porque como essas pessoas que podem possuir a translocação equilibrada, que a gente fala, ela não manifesta nenhum fenótipo, nada, ela não tem como saber, ela só vai saber se houver um aborto espontâneo, né? Olha, porque que de repetição, né? Isso. Então, por exemplo, teve um primeiro aborto, aí tentou de novo, teve o segundo aborto espontâneo, aí vai fazer o cariótipo. Com essa translocação equilibrada, a chance ela pode de ter uma criança normal, sem nenhuma síndrome, é de 25%, por exemplo. Os outros 75% pode variar desde o aborto espontâneo, desde de nascer e depois de alguns meses vir a falecer, ou então nascer com diversas malformações que a gente não pode prever. Então eu digo que o cariótipo, para aquele casal que quer ter um filho e pelo menos excluir essa possibilidade de uma translocação equilibrada, já é uma... E para quem já teve um filho com Edwards, também é interessante fazer o cariótipo, então? Sempre acho importante fazer, mesmo justificando. Eu tive um caso na semana passada, que era um filho teve um filho com Patal, se não me engano, e síndrome de Patal. E era trissomia livre, eu pedi o cariótipo só para a gente ter certeza que não estava tendo nenhuma... excluir qualquer possibilidade de uma translocação. Gente, eu queria contar uma coisa interessante, doutor, que aconteceu comigo. Eu tive os meus 2 filhos e quando meu filho mais novo, né, naquela época, tinha 11 anos, eu engravidei e perdi. Eu morava em São Paulo e em seguida eu engravidei e perdi de novo. E eu ia numa médica, numa ginecologista em São Paulo, isso há 20 e tantos anos atrás, mais até 30 anos atrás. Uhum. E ela teve o cuidado de, como eu era jovem, eu tinha 29, 30 anos, ela teve o cuidado de fazer um cariótipo naquilo que ela conseguiu colher na curetagem. Então foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar nesse nome cariótipo. Eu nunca esqueci, porque eu cheguei pro meu marido e falei assim, a doutora Alana falou que eu tenho que fazer um exame que eu não lembro, eu esqueci o nome, mas parece com carioca, nunca mais esqueci. E aí ela fez os exames e não tinha nenhum tipo de trissomia. Veja só. Muitos anos depois, eu vim a ter o Thales, que tinha síndrome de Edwards. Se eu não tivesse feito, né, eu teria dúvida de repente, se eu não teria perdido os bebês
por conta de uma trissomia, né? Porque é muito comum que você perca e nem saiba, às vezes você nem sabe que está grávida, né? E você acaba perdendo. Então, gente, é super importante, deveria até fazer parte do protocolo, porque daria para evitar muitas coisas, né? Se a gente fizesse o cariótipo no caso de um aborto espontâneo, não é, doutor? Sim, sim. Na verdade, os 50% dos abortos espontâneos são causados por alguma mutação cromossômica, né? Então, e é indicativo. Se a pessoa teve 1 ou 2 abortos espontâneos, é interessante fazer o cariótipo. Mas eu digo assim, também pode acontecer o caso, que já aconteceu, de se a primeira gestação não ocorreu o aborto e a criança nascer com uma malformação que é devido como que eu posso dizer? Ela teve a mutação e acabou nascendo com a trissomia, com a síndrome, né? Mesmo sem ter nenhum aborto espontâneo. Tá? Então, às vezes, a pessoa, do casal tem a translocação equilibrada, que é o que eu falei. Mas se o casal fizer o cariótipo e não tiver nenhuma translocação equilibrada, foi o que eu falei, a chance de ter um filho com alguma síndrome cromossômica, que a gente estava falando, Edwards-Patal, Down, seria em torno de 1% ou menor, ou até menos que isso. Tá? Se tiver translocação, isso aumenta. Agora, por exemplo, é menor de 1%, né, a pessoa não tem nada. O que vai acontecer? Na hora da formação do espermatozoide, um erro, um acidente na hora da formação do espermatozoide ou do óvulo mesmo. Né? Então aí a gente não tem como prever isso. Né? E no caso do mosaicismo, assim, a recorrência, ela aumenta também ou não? Então, o mosaicismo, só para explicar para o pessoal, é assim, imagina que eu tenho, eu sempre digo assim, nunca exatamente, mas é como se fosse metade do meu corpo com as células normais, 46 cromossomos, e a outra com 47 cromossomos. Nesses casos, as crianças elas são menos afetadas do que uma criança que é completamente trissômica, tá? E isso acontece só na hora no desenvolvimento do embrião. Então imagina, o espermatozoide foi formado com 23 cromossomos, o óvulo com 23 cromossomos, fecundou, e lá no início do desenvolvimento, quando tem uma célula, formou 2, 3, 4. Na hora que tiver com 6, por exemplo, ocorreu a não disjunção cromossômica, que é o que aconteceria no espermatozoide, mas não aconteceu no embrião. E ele começa a desenvolver com metade das células com 47 e metade das células normais. Tá? Nesse caso, a chance também é mínima, é igual a não disjunção, a formação, um acidente que aconteceu, seja no óvulo ou no espermatozoide. A chance é mínima, em torno de 1%, 1,4%. Olha só, gente, então vamos repetir, hein? Na livre, 1%, né, de recorrência. Na translocação equilibrada, como ele falou, então, que você consegue, o médico consegue perceber isso no cariótipo, né? Ele vai estar no laudo lá, né, doutor? Trissomia livre e tal, isso já dá para perceber, você não precisa fazer outros exames, aí existe uma chance maior. E no mosaicismo, também a recorrência é baixa, tanto quanto. Então, pessoal, vocês que têm filhos, que, por vezes, têm características mais leves, né, e ficam muito doidos para fazer um novo cariótipo com mais células e tudo mais, por medo de ter outro filho, talvez não precise esse desespero todo, né? A chance de se repetir é muito pequena. É que realmente a síndrome tem essa característica de trazer muitos acometimentos para um bebê e poucos para outro, mesmo sendo trissomia livre, não é, doutor Rodrigo? Sim, aí eu acho que até uma das perguntas, o que a gente estava imaginando, é o seguinte, eu atendi uma paciente que ela tinha síndrome de Turner, que em vez de ter um cromossomo a mais, tem um cromossomo a menos, cromossomo X a menos, né? E ao estudar a síndrome de Turner, ela tem algumas variáveis, né? Em vez dela perder o cromossomo inteiro X, ela perde só um pedaço do cromossomo X, né? E assim por diante. E aí, a expressão fenotípica, né, a característica da síndrome de Turner está relacionada com o tamanho do cromossomo X que foi perdido. Se for
perdido o cromossomo X inteiro, ela vai ser mais afetada. Se ela tiver apenas o braço longo, que a gente chama afetado, ela vai ter uma outra característica, até mesmo parecendo uma pessoa normal. Então, eu acredito também que na síndrome de Edwards, ela pode estar relacionada com o tamanho do cromossomo 18, né? Por isso que pode haver até excluindo a questão do mosaicismo, sim? Tá? Mas, assim, tamanhos diferentes do cromossomo 18 pode explicar um pouco a variabilidade dos sinais e sintomas. Legal. Né? Tá. E assim... Pelo que a gente não consegue ver, a gente tem que fazer um exame mais detalhado para saber o tamanho certinho mas que não faz muita necessidade nesse muita diferença, né? Bom, Isso. então assim, algumas perguntas que eu tenho aqui, a gente na nossa conversa já respondeu, como por exemplo, a mãe perguntou se a síndrome veio dela, né? Então, de fato, tem a questão dos óvulos, mas não dá pra gente saber de quem veio. E talvez também entrar nessa questão não seja o principal, né, doutor? Porque a situação já está ali instalada e buscar culpados não vai resolver absolutamente nada, né? Então, aqui, ó, sabemos que a síndrome, mães de mais de 35 anos, tal, já respondemos também. Se existe algum exame que possa prever se o casal tem a chance de ter um bebê com T18? A gente falou sobre a questão do pré-nupcial, né? De repente fazer um cariótipo, que não é um exame tão, né? Um exame tão caro, um exame que, né, necessite de grande tecnologia. Ele é demoradinho para sair o resultado, mas até pelos planos de saúde normalmente dá para fazer, né? E aí talvez seja prudente, né, fazer para ver se não tem algum tipo de translocação, né? Isso a gente também já falou. Aí tem uma mãe que fala que ela está grávida de 35 semanas, e ela recebeu o diagnóstico e ouviu de um geneticista e duas biólogas que a filha não sobreviveria. Então, assim, a gente sabe, né, até é legal a gente esclarecer isso aqui com alguém que é da área de saúde. Nós sempre falamos para as famílias, doutor, que assim, os médicos, né, e acredito que os biomédicos, o pessoal da saúde, eles são guiados pelos artigos científicos, pela ciência, enfim. Então, que assim, não é maldade do médico dizer que a criança não vai sobreviver, mas é isso, né, que a medicina diz, e que nós, as famílias, é que vamos ter que trabalhar como temos feito, para mostrar que hoje essa realidade é diferente, né? O que você diria para essas famílias, né, que receberam esse tipo de prognóstico, tipo, olha, não precisa fazer mais nenhum exame, porque teu filho não vai viver, sabe, ele vai morrer. Como é que tem sido, assim, isso mudou na sua cabeça desde que você começou? Você é jovem ainda, não deve ter uma carreira tão longa, mas você já vê alguma diferença nesse olhar, nesse sentido? Sim, eu sempre digo que a gente busca, né, todo o conhecimento por artigos científicos, mas o dia a dia é diferente, né? Até mesmo olhando assim o site da Síndrome do Amor, a gente vê relatos que já tem crianças que sobrevivem por um tempo mais longo. Então, eu sempre digo o seguinte: vamos fazer um acompanhamento com pediatra, né, de confiança que eles têm, para ir acompanhando os sinais e não se preocupar, não, assim, digamos, corre atrás de tudo que precisa ser feito, né, junto com o pediatra, com os médicos que acompanham, porque a gente não sabe especificar quanto tempo, né, vai sobreviver, se vai ter mais longo, até mesmo porque, por exemplo, se for uma criança que tem um mosaico, né, a expectativa de vida, tudo isso cai por terra, porque às vezes afeta diferente, né? Então eu acho assim, vale a pena viver, cuidar da sua criança até o momento que for possível, né? Eu sempre digo que o aconselhamento genético, o serviço de genética, quem sabe, eu estou num centro muito bom que pode proporcionar isso, mas o ideal seria que essa família também tivesse um acompanhamento tanto psicológico para saber, para assimilar melhor, né, todo digamos assim, todas as informações que são dadas,
mas acreditar que realmente pode sobreviver por mais tempo, né? E com isso tratar a criança da forma que deveria ser feita. Certo. Ó, tem uma pergunta aqui da Drica Araújo, só para confirmar. Filhos T18, que no cariótipo comprovou-se a trissomia livre, é aconselhável que os pais façam o cariótipo antes de tentar uma nova gestação? Eu aconselho que façam um cariótipo, embora a chance, novamente dizendo, né, quando é uma trissomia livre, foi um acidente na hora da formação do embrião, na formação do óvulo ou do espermatozoide, né, eu acho que o cariótipo sempre é importante, porque imagina que que a pessoa tem algum tipo de translocação e na hora de formar aquele espermatozoide formou a quantidade normal, formou a quantidade certa. E a falha foi, por exemplo, no pai, na hora de formar o espermatozoide do pai, né? Então, seria importante, porque a pessoa que tem a translocação equilibrada, ela tem uma porcentagem, em torno de 25%, de ter filhos sem nenhuma alteração, né? Então, às vezes, é importante faz um cariótipo para excluir qualquer tipo de alteração. Acho que é válido. A gente sempre, nesses casos, né, quando vem esse tipo de pergunta, nós achamos que talvez seja interessante fazer o aconselhamento até para tranquilizar os pais, né? Porque a pessoa fica no nível de medo, assim, de isso acontecer de novo, que às vezes o próprio fato de fazer o exame, de conversar com o geneticista, né, possa tranquilizá-la e até facilitar uma nova gravidez. Você conhece algum relato, assim, de artigo mesmo, onde a síndrome de Edwards tenha se repetido na mesma família? Não, eu não me lembro assim, de ter lido algum artigo nesse sentido. Não me recordo, não. Não me recordo. Porque a gente não, assim, nós temos também, né, um grupo onde as mães tiveram um bebê com síndrome de Edwards e estão esperando um novo bebê, né? A gente chama de bebê arco-íris. Então, essas mães, elas têm, né, uma característica, um comportamento muito parecido, porque tem muito medo, né, do que passaram. Então, a gente coloca essas mães num grupo e vai mediando aquilo, né, tentando acalmá-las e tudo mais. E nesse grupo já passaram dezenas de mães, né? Acredito que já devem ter passado umas 100 mães, mais de uma centena de mães. E a gente nunca viu, né, a síndrome se repetir na mesma família. Né? Nós nunca vimos, né, desde que nós trabalhamos. Então é muito difícil mesmo. Eu falo para eles que é como ganhar na Mega Sena sozinho 2 vezes seguidas, né? Então isso pode acontecer. Matematicamente é possível, mas é um possível bem difícil de acontecer. Agora, tem uma mãe aqui falando que se na cidade dela não tem um geneticista, né, se ela pode fazer outro exame. O único exame que comprova, né, o mais simples, vamos dizer, né, o exame mais simples é o cariótipo, não é? Sim, o cariótipo é o mais indicado, é o mais simples, tá um preço até mais acessível do que uns anos atrás. Acredito que seria esse mesmo, seria o cariótipo. Mas hoje, a grande maioria dos laboratórios... Tem outras opções que você falou, como o NIPT, mas esse precisa de uma clínica mais legal, né? O preço também é maior, não é assim? O preço é um pouco maior, mas a coleta ela é simples. Até muitos laboratórios de análises clínicas normal, ele pode coletar e às vezes ele terceiriza para um laboratório maior. Né? E é uma coleta de sangue normal. Não tem nada assim, muito invasivo. É uma coleta de sangue da mãe e é analisado os cromossomos 13, 18, 21, aqueles mais frequentes para síndromes. Os que mais acontecem. Quando a mulher está gestante, né? Aí sim faz a coleta que avalia o bebê. Certo. Outra coisa, deixa eu ver aqui as perguntas para a gente não perder nenhuma. O que me diz no diagnóstico de holoprosencefalia? Eu nunca consigo falar esse nome. E o cariótipo do bebê deu normal.
O que fazer antes de uma próxima gestação? Isso é uma coisa que eu queria perguntar. As síndromes, elas, assim, algumas síndromes genéticas, elas têm características muito parecidas, né? A gente percebeu isso porque a gente trabalha também com outros diagnósticos. Então, é errado a gente afirmar que, assim, a gente só pode afirmar que um bebê nasceu com síndrome de Edwards se ele fez um cariótipo, ou a mãe fez algum exame, amniocentese, ou NIPT e tal. A gente não, mesmo que tenha todas as características físicas de Edwards, pode acontecer de parecer muito e não ser? Pode, e porque assim, como ela estava. Primeiro ela me perguntou sobre a holoprosencefalia, né? A holoprosencefalia a gente sabe que pode ser alterações gênicas, aí eu não faço uma análise dos cromossomos, tá? Eu faço análise em genes específicos relacionados com a holoprosencefalia, por exemplo, tá? E como pode haver uma sobreposição de sinais clínicos, então imagine o seguinte, que houve uma duplicação em uma região do cromossomo 18 que no cariótipo eu não consigo ver, porque é uma duplicação tão pequena que eu não consigo observar. Imagina que você consegue olhar só 2 cromossomos 18, só que em um do cromossomo 18 ele tem uma região um pouquinho a mais, que é quando eu estou falando da translocação. Só que no cariótipo, na translocação equilibrada, só que no cariótipo eu não consigo ver, porque é uma alteração tão sutil que a olho, porque o cariótipo o que é? A gente analisa no microscópio. E para isso, ele tem uma resolução, a partir de, a gente chama de 3 megabases, que é a quantidade de nucleotídeos, porque o cromossomo o que é? Nada mais é que o DNA, que ele vai se enrolando para a cabeça do núcleo. E aí, o que acontece? Você pode ter uma região que está duplicada, por exemplo, do cromossomo 18, ou de outros cromossomos, que não é observado no cariótipo. Então eu posso fazer um outro exame, que a gente chama de CGH-Array, que seria um cariótipo molecular, digamos assim, que pega regiões menores do que o cariótipo não consegue ver. Cara, mais profundo, assim, né? Mais detalhado. Isso, mais detalhado. Legal, gente. Então, assim, eu acho que o melhor conselho que a gente pode dar é que a pessoa peça, né, que faça o cariótipo, porque senão, não dá. Às vezes, por exemplo, a gente fala, não se repete. Mas às vezes, se você não fez o cariótipo, não tem como afirmar que se é a síndrome de Edwards, e, portanto, se não vai se repetir, não é? Isso, A gente tem que ter, para ter uma certeza maior, tem que ser o cariótipo, principalmente da criança, né? E depois, caso necessário, os pais, até mesmo para eles terem uma, digamos assim, uma segunda gestação mais tranquila, né? Do ponto de vista, assim, Pode falar. Não, digo assim, a gente fez tudo que a gente podia fazer dentro do que a gente conhece, para dizer para vocês que a chance é mínima de ter uma criança com alguma síndrome, né? Fazendo cariótipo, né? Isso, e mesmo o bebê, que assim, acontece do bebê, às vezes, ele para no coraçãozinho dentro da barriga da mãe, né? Se essa mãe não tiver feito nenhum exame mesmo, só tiver olhando pelas características do ultrassom, mas não tiver feito nenhum exame de fato, né? É importante pedir para colher o material, né, desse bebê e fazer o cariótipo, não é, doutor? Sim, sim. É interessante, é bom fazer. A gente já tem tecnologias que pode ser feita de aborto espontâneo, né? Fazer o cariótipo do aborto espontâneo, ou mesmo do feto que está ali. É importante fazer, porque você já sabe se primeiro você confirma o diagnóstico, né? Como você me falou, assim, pode existir várias sobreposições de sinais clínicos. Então você confirma o diagnóstico. E aí você pode solicitar um cariótipo dos pais e assim ir direcionando e cercando de todas as possibilidades para passar a melhor informação possível para o casal. Tá, a gente tem 5 minutinhos só, mas eu vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta um pouco polêmica, mas eu peço para que você se sinta à vontade,
porque aqui o nosso objetivo não é julgar absolutamente nenhuma opinião, mas entender, né, por que as coisas acontecem como elas acontecem, e a gente vê essas coisas todos os dias. O que você acha dessa indicação de interrupção da gravidez quando é detectado uma síndrome grave, né? No caso que a gente está falando, a síndrome de Edwards. Assim, como é que você vê isso? Assim? Por que você acha que isso acontece? E qual que é a sua opinião sobre isso? Tá. Primeiro, eu não tenho a certeza se, eu não sei, é autorizado, no caso de síndrome genética, fazer É muito difícil a justiça autorizar, mas acontece em alguns casos, sim. Né? E a gente acredita que também, eu não posso afirmar, isso não é algo que eu estou afirmando, mas eu não tenho como provar. Mas a gente acredita que algumas pessoas vão para o aborto clandestino nesse caso, o que aumenta muito o problema, né? Porque a gente sabe as consequências que isso possa ter na saúde dessa mãe, né? Mas o aconselhamento de interrupção, ele é muito comum, doutor. Mas ele é muito, muito comum mesmo. É assustador como ele é comum. Né? Entendi. Então, assim, tem algum protocolo nesse sentido, né? Ou não, ou você não tem uma opinião formada, enfim, fique à vontade. Não, eu costumo dizer o seguinte, o termo aconselhamento genético, ele veio do inglês, quer dizer counseling, só que ele veio traduzido de uma forma equivocada, porque a gente não aconselha a família, a gente acaba passando todas as informações para que aquela família tome a melhor decisão possível. É um empoderamento, né? Não é um aconselhamento. Isso, Então, eu digo o seguinte, né? Eu sempre falo assim, olha, vai oferecer risco para a mãe, né? Se eu oferecer risco para a mãe, né, junto com o médico, seria melhor. Mas vai muito, muito, muito da pessoa. Eu digo assim, a mãe que tem que tomar a decisão, o casal que tem que tomar essa decisão, porque às vezes, como você, por exemplo, teve seu filho, você por um ano, você cuidou dele, você teve aquele contato, e para você foi bom. E para outras pessoas também pode ser bom. Então, dizer, falar assim, olha, interrompe a sua gestação porque é uma criança sindrômica, eu não faria isso. Eu não faço conselhos, né? As informações necessárias para que o casal tome essa decisão. Eu realmente não sei o que eu faria se, por exemplo, se eu soubesse que minha esposa estivesse grávida com um filho. Eu talvez é muito difícil saber. Eu não sei o que eu faria, eu não fiquei sabendo antes. E eu não julgo absolutamente ninguém. Porque eu não consigo imaginar o que seria se eu tivesse sabido antes, sabe? Então, a gente já está terminando, mas só para terminar, para quem não nos conhece, a Síndrome do Amor, ela vai abraçar qualquer família. A família que interrompeu a gravidez, a que está pensando em interromper, a que, sabe, perdeu dentro da barriga, a que cuidou um tempo, porque a nossa função não é julgar, né, mas acolher, porque cada um de nós traz dentro de si, né, um universo de referências, de crenças, né, que às vezes fica impossível, não tem como, então não dá para julgar. O que a gente quer só, de verdade, é que os nossos filhos, quando eles nasçam, eles tenham o direito, né, de terem os cuidados que qualquer pessoa, né, que precisa respirar, se alimentar e tal, possa ter, que eles tenham chances porque algumas conseguem viver. Então, se algumas conseguem viver, uma delas pode ser o teu filho, né? Então, a gente não pode pensar nem só na família, nem só no bebê. A gente tem que pensar em todo mundo, né? Não só cuidar da mãe, mas também, e não só cuidar do bebê, né? Como é que é essa família? Tem um contexto aí, né? Então, às vezes, a gente até perde o bebê. A síndrome é realmente grave, mas a gente não perde a família, porque ela teve a chance de celebrar a vida, ainda que seja por 1 minuto, né? Por alguns meses dentro da barriga. Mas ela teve a chance de celebrar a vida. Eu queria agradecer demais, foi muito, 28 segundos, a sua presença aqui.
Foi muito esclarecedor. Eu aprendi um monte de coisas que eu não sabia e eu tenho 16 anos disso. Então, pessoal, fiquem espertos. A gente sempre tem o que aprender. Muito, muito obrigada mesmo. 10 segundos para você dar um tchau. Marília, eu gostaria de agradecer muito. Foi muito legal, gostei demais. Pode convidar quando for.